Queridos, tem uma palavra de Deus que eu quero compartilhar ao nosso coração nessa manhã. Desejo de verdade que Deus fale contigo como falou comigo, em ler e meditar nessa palavra. Eu quero trazer uma frase como um tema para essa ministração, e eu escuto essa frase já ao longo de alguns anos, vivendo algumas experiências empresariais, vivendo algumas experiências de relacionamento. Essa frase para mim é uma frase bem comum, eu já a digo e eu a escuto há bastante tempo, mas dessa frase eu quero fazer o tema da ministração nessa manhã. E eu quero dizer sobre as nossas vidas: não precisa ser fácil, basta valer a pena. E eu quero que você pense nisso, que você medite comigo nisso, ao longo dessa manhã que Deus nos dá. O texto escolhido para falar aos nossos corações é Josué capítulo 14. Os versículos serão de 6 a 15. E nessa porção bíblica eu acredito que Deus trará sobre a nossa vida nessa manhã instruções. De verdade, dicas da parte do Senhor para nós. Você que está pela transmissão vai ser alcançado por essas mesmas dicas, pelos princípios que serão compartilhados. E com certeza sairemos daqui convictos de que não precisa ser fácil, basta valer a pena. Eu inicio então a leitura do texto, Josué capítulo 14, a partir do verso 6, farei a leitura de verso e ministrarei algo que Deus trouxe ao meu coração. Depois a gente vai para o próximo e eu ministro mais alguma coisa que Deus tenha dito. Eu inicio então o verso de número 6 e digo: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Queridos, eu entendo que como primeiro princípio, para que a gente tome posse dessa palavra nessa manhã, de que não precisa ser fácil, mas basta valer a pena, é internizado dentro de mim esse princípio, que a gente precisa ter convicção das palavras do Senhor ao nosso respeito. Por que eu digo isso? Queridos, os outros têm opinião sobre nós, os familiares têm opinião sobre nós temos opiniões sobre nós, mas o que nos basta é saber quais são as palavras de Deus ao nosso respeito. Calebe faz questão de iniciar, ele introduz o diálogo com Josué, trazendo isso como referência. Ele diz: Josué, você sabe o que o Senhor falou a respeito de mim e de você. Ele não permitiu com que nenhuma outra fala, por mais que tenha havido ou existido, penetrasse em seu coração. Ele conservava as falas que tinha recebido da parte do Senhor. Meu irmão, tem gente que acha que você não vai dar em nada. É isso que Deus acha ao seu respeito? Tem gente que acha que vindo da onde você vem, não vai alcançar muita coisa. Será que seja isso realmente o que Deus tem pensado ao seu respeito? Eu prefiro ficar, queridos, eu acho que é suficientemente bom ficar com as palavras que Deus tem e fazer disso como uma convicção em meu coração. O que Deus pensa ao meu respeito, para mim basta e serve. E você precisa disso. Quantas vezes nós ouvimos que não vai dar, que a gente não vai conseguir, que não tem como, mas porque Deus falou, Ele faz, Ele cumpre. Eu cantava o louvor junto com a igreja agora há pouco. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Meu irmão, como eu creio nisso? Como eu creio que Deus, em sua palavra, deixa claro o posicionamento dele ao nosso respeito. Então entenda isso, tenha convicção das palavras do Senhor ao seu respeito. O próximo verso nos diz: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Eu aprendo, querido, que nós não podemos permitir que as circunstâncias afetem o que está em nosso coração. Não afetou Calebe. Calebe disse: olha, eu tinha uma idade, quando eu fui lá enviado por Moisés, para espiar a terra.
E quando eu voltei, eu dei um relatório. E o meu relato tinha a ver com o que estava no meu coração. Irmão, você sabe o que ele viu lá? Ele viu uma terra que, segundo a palavra, era boa, manava leite e mel, porque era uma promessa de Deus. Mas ele viu cidades fortificadas, ele viu gigantes habitando a terra, ele viu coisas que fizeram outros 10 espias, com exceção dele e de Josué, dar um relatório completamente pessimista. O relatório que os outros deram é assim: não dá para a gente não. Nós não temos condições de conquistar essa cidade. Nós éramos vistos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles como gafanhotos, ou seja, eles vão nos arruinar, eles vão nos aniquilar. Mas isso, as circunstâncias, não afetaram o que estava no coração de Caleb. Meu irmão, tem coisas que Deus disse ao meu respeito, que se eu contasse em voz audível aos outros, todo mundo ia rir da minha cara. Ninguém ia acreditar, mas eu preferi ficar com aquilo que Deus falou. E queridos, para a glória de Deus, Deus já cumpriu muita coisa na minha vida. Deus já fez muita coisa na minha vida que eu não imaginava, que eu não tinha dimensão. E bastava crer naquela palavra e não permitir com que as circunstâncias modificassem o que estava no nosso coração. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. As circunstâncias tendem, há uma tendência nisso, elas tendem a minar aquilo que está no nosso coração. Você acredita, a circunstância muda, você diz: acredito mais ou menos. A circunstância muda, você diz: estou quase acreditando. A circunstância muda, você diz: já não acredito mais. Meu irmão, não deixe isso acontecer. Não deixe a circunstância minando o seu coração, não permita isso. Conserve de maneira intacta, dentro do seu coração, aquelas palavras que Deus te disse, independente das circunstâncias. Independente. Eu tenho vivido algo muito extraordinário, de compartilhar com alguns colegas a experiência de ser o que nós somos, de viver a igreja que nós temos vivido nesse tempo. E alguns colegas, eles deixam externar a mim o seguinte pensamento, dizer: incrível, né? Vocês são uma igreja do interior, né? Nossa, vocês são uma igreja pequena, né? Mas nós não temos deixado as circunstâncias afetar aquilo que nós cremos da parte de Deus. E temos vivido coisas extraordinárias, queridos. Temos vivido coisas grandes, coisas importantes. Então entenda esse princípio. Para caminhar, meu irmão, e para conquistar, não precisa ser fácil. E a maioria das vezes não vai ser. Mas se for valendo a pena, persevera, querido. Se for valendo a pena, não desiste não. O próximo verso do texto nos acrescenta: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Quero compartilhar contigo, mesmo que muitos não te acompanhem, não deixe de seguir o Senhor. Queridos, isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas não vão estar com a gente até o final. Às vezes as pessoas não vão acreditar naquilo que nós estamos acreditando. Alguns vão ficar pelo meio do caminho. Tá, eu não desejaria isso. Eu queria que todos estivessem comigo. Mas fazer o quê? Agora, diante dessa possibilidade de alguns me deixarem, de alguns desistirem, eu não vou desistir. Eu vou perseverar em seguir o Senhor. Existe um aspecto da nossa vida com Deus que é coletivo. É ser igreja, membros uns dos outros, como um único corpo. Eu entendo isso. Mas existe esse aspecto da vida cristã que é individual, meu irmão. Eu não consigo fazer nada que promova mais fé no coração da Daiane, minha esposa. Isso é ela e Deus. Se ela cultivar, ela, vai lá em cima. Se você cultivar, você vai. Outro, de repente, senta do seu lado, mas não vai. Pastor, e por que isso é possível? Porque, queridos, numa perspectiva individual, cada um de nós alimenta e cultiva aquilo que crê. Deus tem dado promessas, e talvez muitos sejam como aqueles 10 espias, e causem na vida de muitos outros, como eles causaram na vida do povo, um estrago muito grande.
Aprenda algo, eu quero que você entenda isso, internalize no seu coração. Tem coisa, irmãos, que não convém compartilhar com todo mundo. Tem gente que além de não sonhar, é matador de sonho.